A refrigeração tem aplicações em diversas atividades humanas, tais como a conservação de alimentos e a climatização de ambientes. A redução da temperatura e o controle de umidade são capazes de tornar inativo o crescimento e desenvolvimento microbiano, tornando assim os alimentos próprios para o consumo por mais tempo. A refrigeração pode ser utilizada para fins domésticos, comerciais e industriais. Como aplicações industriais, podemos citar as fábricas de gelo, as grandes instalações de empacotamento de gêneros alimentícios, carnes, peixes, aves, as cervejarias, as fábricas de laticínios e de processamento de bebidas concentradas, entre muitas outras. No início, as tentativas de se congelar os alimentos esbarraram na formação de cristais de gelo. Com o tempo foram desenvolvidos os túneis de congelamento por jato de ar a temperaturas de menos 30 graus Celsius, o congelamento por imersão e em leito fluidizado. Nas aplicações industriais, é comum encontrarmos temperaturas de congelamento e estocagem entre menos 5 graus Celsius e menos 35 graus Celsius. Muitas vezes as grandes distâncias entre os locais de produção e de consumo exigem a criação de um sistema logístico de distribuição onde são utilizados trens, caminhões e navios frigoríficos. Apesar de a cadeia do frio contribuir para a redução do desperdício, estima-se que no Brasil 30% dos alimentos acabam no lixo por falta de refrigeração ou por causa de refrigeração deficiente nas etapas de colheita, armazenamento, transporte e varejo. A cadeia do frio se desenvolve a partir da colheita, produção, do resfriamento, congelamento, do transporte, do armazenamento, da distribuição para exportação e varejo até chegar ao consumidor final. O excesso de colheita e frutas e legumes pode ser armazenado em câmaras frias para uso durante períodos de entre-safra, o que garante vantagens econômicas consideráveis, principalmente para os pequenos produtores. Segundo o IBGE, os refrigeradores são encontrados em mais de 97% dos domicílios brasileiros. Isso corresponde a mais de 40 milhões de unidades. O primeiro refrigerador brasileiro foi produzido na década de 1950 em Brusque, Santa Catarina. Os componentes principais de um refrigerador doméstico são o evaporador, o compressor, o condensador e o dispositivo de expansão. Observamos também na ilustração as tubulações de interligação entre os 4 componentes por onde circula o fluido refrigerante em seu interior produzindo, assim, o efeito de resfriamento-congelamento. A capacidade dos refrigeradores varia muito, com temperaturas na faixa de menos 8 graus Celsius a menos 18 graus Celsius no compartimento de congelados e de mais 2 graus Celsius a mais 7 graus Celsius no compartimento de resfriados. Atualmente, cada vez mais pessoas têm utilizado alimentos congelados, prontos ou parcialmente preparados. O setor de frios dos supermercados vem crescendo de forma consistente há muitos anos, demandando a produção de novos modelos de freezers, expositores e ilhas de refrigeração. Os balcões frigoríficos utilizados em supermercados operam em faixas de temperaturas específicas dependendo do tipo de produto e conforme recomendações da Vigilância Sanitária e da Anvisa. Há 2 tipos de balcões frigoríficos muito comuns nos supermercados. Esses dispositivos dispõem de um jato de ar frio descendente ou horizontal atuando como cortinas invisíveis com o objetivo de proteger os alimentos. As câmaras frias para resfriamento e congelamento de produtos são fundamentais para a cadeia do frio, recebendo a produção transportada pelos navios e caminhões frigoríficos. Praticamente todo estabelecimento de médio e grande porte do ramo de alimentos apresenta, em suas instalações, câmaras frias para armazenamento e congelamento de produtos. Por definição, uma câmara frigorífica é qualquer espaço de armazenagem que tenha suas condições internas controladas por um sistema de refrigeração. Existem basicamente 2 tipos de câmaras: para resfriados, cuja finalidade é proteger alimentos em temperaturas próximas de 0 graus Celsius, e para congelados, cuja finalidade é prolongar o período de estocagem dos produtos a baixas temperaturas. Nesse caso, as temperaturas podem alcançar 30 graus Celsius negativos. A faixa de temperatura de armazenamento varia, de acordo com o tipo de produto armazenado. As câmaras frias podem ser muito complexas, envolvendo, inclusive, o controle de sua atmosfera para melhorar a capacidade de preservação dos produtos. Em Santa Catarina, por exemplo, é muito comum o uso de atmosfera controlada de gás carbônico nas câmaras frias para armazenamento de maçãs. Segundo dados da Associação da Indústria de Armazenagem Frigorificada, há aproximadamente 4,5 milhões de metros quadrados de câmaras frigoríficas instaladas no Brasil. Esses números mostram que há ainda muito espaço para ampliação da capacidade instalada de refrigeração do país, o que pode contribuir muito para a redução do desperdício de alimentos, estimado em 30% de toda a produção nacional.
O entendimento do funcionamento de um refrigerador comum é a base para a compreensão do funcionamento de sistemas mais complexos. A seguir, apresentaremos os principais processos utilizados para produzir os efeitos da refrigeração, tais como a refrigeração por compressão mecânica de vapor, a refrigeração por absorção e a refrigeração termoelétrica. A maioria dos refrigeradores domésticos opera por meio da compressão mecânica de vapor. Nesse processo, o fluido refrigerante, localizado no interior da tubulação, sofre transformações termodinâmicas ao atravessar o compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador. Conforme já apresentamos anteriormente, o fluido refrigerante é capaz de retirar calor de um meio enquanto vaporiza-se a baixa pressão. Esse fluido entra no evaporador a baixa pressão, na forma de mistura de líquido mais vapor, e retira energia do meio interno refrigerado, energia dos alimentos, enquanto vaporiza-se e passa para o estado de vapor. O vapor entra no compressor, onde é comprimido e bombeado, tornando-se vapor superaquecido e deslocando-se para o condensador, que tem a função de liberar a energia retirada dos alimentos e resultante do trabalho de compressão para o meio exterior. O fluido, ao liberar sua energia, passa do estado de vapor superaquecido para líquido, condensa, e, finalmente, entra no dispositivo de expansão, onde tem sua pressão reduzida para, novamente, ingressar no evaporador e repetir-se, assim, o ciclo. O processo de evaporação ou vaporização do fluido refrigerante ocorre a baixa pressão. Para um refrigerador doméstico, por exemplo, a evaporação do fluido refrigerante ocorre a aproximadamente 27 psi. A condensação acontece a aproximadamente 155 psi. Os sistemas industriais de refrigeração por compressão mecânica de vapor funcionam de maneira similar aos sistemas domésticos. No entanto, são mais complexos. Na maioria dos casos, o fluido refrigerante utilizado nas aplicações industriais é a amônia, que exige procedimentos rigorosos de segurança para seu manuseio. A amônia apresenta baixa temperatura de evaporação, permitindo a instalação de câmaras frias com temperaturas da ordem de menos 30 graus Celsius. O desenvolvimento do primeiro sistema de refrigeração por absorção é atribuído a Ferdinand Carré, que viveu entre os anos 1824 e 1894. Em 1860, utilizou amônia gasosa dissolvida em água para a produção de gelo. Alguns anos mais tarde foram construídos os primeiros navios frigoríficos que podiam atravessar o Oceano Atlântico levando carne congelada da América do Sul para diversos países da Europa. O funcionamento de um sistema de refrigeração por absorção se baseia no fato de que os vapores de alguns fluidos refrigerantes são facilmente absorvidos pela água. Se esta solução formada, vapor de refrigerante mais líquido absorvente, é aquecida, verifica-se uma separação entre o líquido e o vapor. Depois de separado, o vapor de amônia é condensado e posteriormente aproveitado para a produção de frio, da mesma forma que as instalações de compressão a vapor. Esse tipo de equipamento tem como vantagem o fato de usar energia térmica em lugares onde a energia elétrica é escassa ou mais cara. Também não apresenta partes internas móveis, o que lhe garante um funcionamento silencioso e sem vibração. Um sistema de absorção industrial usa amônia, NH3, como fluido refrigerante e a água como absorvente. O vapor de amônia é absorvido pela água no absorvedor. A solução aquosa é bombeada para um gerador onde recebe calor com o objetivo de separar o vapor de amônia da água. O vapor de amônia transforma-se em líquido ao atravessar o condensador. No estado líquido, a amônia facilmente se vaporiza e retira o calor do ambiente interno refrigerado, transformando-se em vapor de amônia que será absorvido novamente pela solução aquosa. O ciclo de compressão de vapor é operado a trabalho porque a elevação da pressão do refrigerante é conseguida por um compressor que requer trabalho. O ciclo de absorção, por outro lado, é operado a calor porque a maior parte do custo de operação é associada com o fornecimento de calor, que libera o vapor do líquido no gerador. O sistema de absorção para fins industriais utiliza a mistura de amônia e água no absorvedor. Há também o sistema de absorção para uso doméstico e comercial onde, além da mistura de água e amônia, há também a presença de uma determinada quantidade de gás hidrogênio, o que garante a circulação do fluido ao longo do circuito térmico. O calor é aplicado por meio de um gerador com o objetivo de separar a amônia da solução aquosa. O vapor de amônia flui para o condensador. No caminho do fluxo de amônia, do gerador para o condensador tem-se o retificador para eliminar partículas de água eventualmente evaporadas junto com a amônia. Ao passar pelo condensador, a amônia se condensa e segue para o evaporador. Um retentor de líquido interposto entre o condensador e o evaporador impede que o hidrogênio entre no condensador.
O gás hidrogênio entra na seção inferior do evaporador e flui para cima no caminho oposto ao da amônia líquida que escoa para baixo. O objetivo da introdução do hidrogênio no evaporador é reduzir a pressão parcial do vapor de amônia de acordo com a lei de Dalton das pressões parciais. Isso garante o funcionamento contínuo do ciclo de absorção sem a presença de peças móveis. Além da refrigeração por absorção, temos a refrigeração termoelétrica. Em 1821, o pesquisador alemão Thomas Seebeck observou que em um circuito fechado, constituído por dois metais diferentes, há a circulação de uma corrente elétrica sempre que suas junções sejam mantidas a temperaturas diferentes. Em 1834, o físico francês Jean Peltier observou o efeito inverso. Ao circular uma corrente elétrica na mesma direção da força eletromotriz gerada pelo efeito Seebeck, verificou que ocorria o esfriamento do ponto de junção. Em 1851, o engenheiro britânico William Thomson, de 1824 a 1907, estabeleceu a relação entre os coeficientes Seebeck e Peltier e predisse a existência do terceiro efeito termoelétrico, mais tarde conhecido como efeito Thomson. A aplicação da termoeletricidade se restringiu durante muito tempo, quase que exclusivamente, à medição de temperaturas por meio dos chamados termopares. Somente em meados do século XX os conceitos de Peltier foram aplicados à refrigeração, principalmente após a descoberta de novos materiais semicondutores que permitiram criar diferenças mais altas de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria. De maneira bem simplificada, o módulo termoelétrico ou de Peltier tem como característica a habilidade de gerar uma superfície mais fria em oposição a outra superfície mais quente, a custas de passagem de corrente, cujo sentido definirá o lado a ser aquecido ou resfriado. O refrigerador termoelétrico utiliza-se de dois materiais diferentes como os pares termoelétricos convencionais. O ambiente refrigerado está em contato com a junção fria do par termoelétrico. O calor do meio interno é retirado por essa junção fria e liberado para o meio exterior por meio da junção quente. Ou seja, há duas junções entre esses dois materiais em um refrigerador termoelétrico. Uma está localizada no espaço refrigerado e outra no meio ambiente. Quando uma diferença de potencial é aplicada, a temperatura da junção localizada no espaço refrigerado decresce e a temperatura da outra junção cresce. Operando em regime permanente, haverá transmissão de calor do espaço refrigerado para a junção fria. A outra junção estará a uma temperatura acima da ambiente e haverá transmissão de calor para o local. Atualmente, esse método de refrigeração tem sido utilizado para a construção de refrigeradores móveis de pequeno porte, com aplicações diversas que vão desde para lazer quanto para transporte de órgãos para transplantes. O fato de não utilizarem partes mecânicas móveis tem atraído o interesse da microeletrônica no resfriamento localizado de dispositivos, uma vez que a tecnologia pode ser diretamente incorporada, integrada, aos circuitos.